A sustentabilidade é uma visão centrada no bem-estar das gerações futuras, considerando 3 dimensões fundamentais: pessoas, ambiente e economia. Para as marcas já não basta parecer, tem de ser. A revolução já não é digital, é ambiental e faz de forma holística e integrada. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. A Europa quer transformar a sua economia numa economia circular. O princípio não é novo. Alargar o ciclo de vida dos produtos, reduzir o desperdício e os resíduos ao mínimo. A NAM, a ECO, a Sekiso e a IGNAI nasceram dentro dos princípios da circularidade e assentam o seu modelo de negócio na sustentabilidade. A NAM é um projeto de economia circular, onde reaproveitamos a borra do café para transformar em cogumelos comestíveis e em fertilizante orgânico que depois volta para a terra. O maior desafio deste século é tentar reconciliar a economia e a ecologia. A ideia da economia circular é encontrar um negócio que protege a natureza, ou que reaproveita um desperdício, algo que já existe, e reintroduz dentro da economia. Tudo o que cultivamos aqui faz, em média, apenas 15 km até chegar ao nosso cliente. E depois, o mais importante também é a qualidade dos cogumelos. O facto de ser perto do nosso cliente e dentro da cidade também ajuda a entregar um cogumelo super fresco para os nossos clientes. O segredo da mudança é focar a nossa energia não em combater o antigo modelo econômico, mas em construir o novo. E a economia circular é uma das soluções para construir este novo modelo. É isso que nós queremos fazer com a NAM. A inovação tecnológica está muito ligada à criação da Sekiso, tanto com a transformação do plástico do oceano em fio e em têxtil, como, por exemplo, o último lançamento que nós fizemos no Web Summit, que é a transformação de borras de café numa matéria-prima que será um biocouro e depois poderemos fazer diversos produtos, desde calçado, acessórios, hotelaria. Antes mesmo da produção do produto, nós temos a produção da matéria-prima. Portanto, há sempre custos inerentes a toda esta cadeia que depois tem que ser refletida no preço final. O plástico é recolhido diretamente do oceano com a ajuda dos pescadores. Há sempre uma separação, descontaminação, depois vai para um centro, onde aí começamos então o processo de transformação. Depois do fio passa para têxtil e depois do têxtil damos então origem às dezenas quase que já temos de produtos. Não achamos correto falarmos de sustentabilidade e termos estoque depois parado o correto e fazermos sempre por demanda. Com este tipo de modelo de negócio é preciso sermos muito resilientes e percebermos para onde queremos ir e termos realmente uma missão muito grande como a Sekiso tem. A IGNAI é uma marca de cosmética portuguesa com origem nos Açores. Em 2012 começamos o projeto de investigação, um processo de aperfeiçoamento de fórmulas, identificação de ativos dos Açores, tanto do mar como da terra, no sentido de encontrarmos aqueles que eram mais interessantes em termos de eficácia ou pelas suas propriedades sensoriais ou dermocosméticas. Nós desenvolvemos um ingrediente patenteado que se chama o EPC Factor, que é um nanosoma que é capaz de reduzir em cerca de 100 vezes a necessidade do uso de biomassa vegetal. A IGNAI está envolvida num projeto de investigação internacional para a utilização dos recursos endógenos dos Açores e estes projetos de investigação e esta aposta grande da empresa também na área da biotecnologia é também no sentido de permitir precisamente esse equilíbrio de crescer em valor, crescer em quantidade, mas utilizando cada vez mais o mínimo possível, garantindo que na maior parte dos casos contribuímos também para deixar melhor do que encontramos. Nós já nascemos com esta característica de sustentabilidade, mas na nossa pegada tentamos ser ainda mais responsáveis e desafiar este limite. O mercado das águas é um mercado que vive eminentemente de garrafas descartáveis e isso é uma solução que não satisfaz o consumidor, nem a nós como agente de mudança.
Não existe sustentabilidade ambiental se nós não a combinarmos com sustentabilidade económica. E conseguimos ter uma componente económica também agradável para o consumidor. A grande vantagem do nosso sistema é que, por nós não injetarmos elementos descartáveis a mais, estamos exatamente a cortar troços da cadeia de abastecimento. Ou seja, nós precisamos de menos caminhões, menos energia para fazer o sopro das garrafas e todos estes benefícios são vertidos no preço para o consumidor. O limite da sustentabilidade será sempre a nossa mudança de hábito. Nós, enquanto ser humano e depois enquanto ser consumidor, temos que conseguir levar esse limite além. E esse é um desafio das marcas que têm no seu ADN a sustentabilidade. Das indústrias tradicionais aos setores mais inovadores, a transição energética e ambiental é transversal e mandatória. A sustentabilidade é mais do que uma questão estratégica, é uma forma de estar e operar no mercado. A sustentabilidade é uma urgência que atravessa toda a sociedade e, portanto, todos os agentes da sociedade são chamados a intervir. Na Leroy Merlin, nós somos guiados por este nosso propósito de fazer de todas as casas um lugar positivo para viver e tentamos dar um forte contributo para as temáticas que envolvem o tema da sustentabilidade. Nós temos uma visão muito pragmática do que é que significa criar cultura de sustentabilidade. Para nós é envolver cada um dos nossos colaboradores e fazer com que possam contribuir para os compromissos da empresa em matéria de sustentabilidade. Para um grupo como a Renault, é um trabalho que vai desde a cadeia de valor, de produção de todos os nossos fornecedores, às nossas fábricas, aos nossos colaboradores e, por fim, declina-se nos nossos produtos. Começamos há cerca de 12 anos atrás, quando todas as outras marcas, ou a maioria das marcas, estavam longe desta realidade. A Renault está na mobilidade elétrica com convicção e não por uma derrogativa de lei. Temos que dar o exemplo, liderar esse exemplo todos os dias no nosso cotidiano, até porque temos uma meta ambiental em 2040, atingir a neutralidade carbónica na Europa e em 2050 no mundo e, portanto, todos somos uns agentes dessa mudança. Na Navigator, a nossa estratégia de sustentabilidade passa exatamente por ter uma agenda de negócio que crie valor de forma responsável. É nesse o nosso propósito corporativo e é isso que integra tudo aquilo que fazemos e como fazemos. Fizemos uma auscultação a mais de 600 stakeholders, quer internos, quer externos, e chegamos àquilo que chamamos tópicos relevantes ou tópicos materiais. No caso da Navigator, nós já estamos num setor que parte de um recurso natural e renovável e todas as nossas operações são matizadas exatamente por esse feedstock. Das nossas emissões de CO2, cerca de 86% é CO2 biogénico, portanto, a partir da biomassa que é renovável. As outras 14% de emissões, naturalmente agregadas aos nossos processos de fabrico, temos um roteiro de descarbonização que nos permite que em 2035 tenhamos reduzido 86% dessas emissões. Quando definimos um projeto, esse projeto tem que ser sustentável, tem que ter recursos que sejam sustentáveis, tem que ser explorado de forma sustentável e tem sempre que criar mais-valia, quer para a empresa, quer para a sociedade. O novo Renault Scenic e-Tech elétrico, por exemplo, 24% desse automóvel já é feito de produtos 100% reciclados e ele em si será reciclável até 90%, incluindo a própria bateria do elétrico. Quando nós hoje estamos a produzir os automóveis, já estamos a pensar o que é que vamos fazer deles no futuro. Nós estamos a fazê-lo através de uma entidade que é o The Future is Neutral, criada pelo Grupo Renault precisamente com o propósito de ter uma economia circular, ou seja, olhar para o automóvel e extrair tudo o que ele tiver no fim da sua vida para ser reaproveitado num novo automóvel. O ateliê de reparações ele surge desde o início da abertura da loja da Alta de Lisboa como um espaço dedicado a prolongar o ciclo de vida dos produtos. É um tema ambiental, de uso dos recursos, é também um tema económico. O upcycling das fardas demonstra como existe a oportunidade de criar impacto positivo
em todas as iniciativas que acontecem numa organização. A criatividade e a capacidade de confecção da United to Remake deu lugar a uma coleção de artigos para os animais, é uma pet collection, e que tem roupa, brinquedos e acessórios para animais. Esse será, diria, o futuro de todas as indústrias, até a forma de potenciar o reaproveitamento dos materiais e das matérias todas. Um dos grandes desafios é não o fazermos sozinhos. Todos nós temos que ter essa consciência. E esse é o nosso trabalho também, informar mais e melhor. E sabemos que no fim do dia as pessoas vão poder fazer as suas escolhas de forma livre e de forma, obviamente, consciente. O relatório de sustentabilidade que nós produzimos desde 2020 é um exercício de transparência e esperamos que também possa ser um documento que sirva de inspiração para outras organizações que queiram fazer esta caminhada da sustentabilidade. Como uma grande empresa industrial, temos a obrigação de induzir esses comportamentos em terceiros, porque isso vai nos permitir explorar novas possibilidades de negócio, naturalmente, mas também permitir a descarbonização de setores muito importantes da economia mundial. As grandes empresas são sempre o motor e o catalisador deste tipo de processos, por processos de arraste, acabam por ter um efeito, esse efeito de catálise que é importante. A EMC tornou-se a primeira retalhista portuguesa com metas validadas pela Science Based Targets Initiative, uma estratégia corporativa que reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável dos seus negócios e a transformação verde de toda a cadeia de valor. A sustentabilidade é hoje parte integrante da estratégia corporativa da EMC. No último ano fomos distinguidos pelo CDP e integramos a A-List. Isto significa integrar o grupo de empresas líderes em ação climática e em transparência. Sendo a ação climática uma das nossas áreas de atuação prioritárias, consideramos fundamental que os targets estivessem alinhados com a Science Based Targets Initiative. E, portanto, tornámos-nos pioneiros ao sermos o primeiro retalhista português a ter targets validados. Estas distinções são uma confirmação do nosso desempenho, do nível de exigência que estabelecemos para a nossa estratégia de sustentabilidade e, portanto, também uma forma de nos desafiarmos a acelerar a nossa agenda de sustentabilidade. Aqui a nossa preocupação é garantir que desenvolvemos as nossas lojas de acordo com os estándares mais exigentes e que promovem maior eficiência. Quando se fala em sustentabilidade, temos que falar em energia. A EMC adotou 3 grandes eixos de atuação. O primeiro foi reduzir consumos, o segundo foi tentar eletrificar esses consumos que não eram elétricos e, por último, tentamos consumir energia elétrica de origem renovável o mais possível. Esta jornada não começou agora, já começou há mais de 10 anos, em que realmente fizemos aqui grandes intervenções, quer a nível de medidas operacionais, assim como medidas mais estruturais. Do ponto de vista de funcionários, estamos a adotar políticas de atribuição de viatura, privilegiando cada vez mais o elétrico, e estamos a dotar os nossos parques de funcionamento de locais em que os nossos clientes realmente também podem carregar de uma forma simples. Tentamos ainda ir mais além. E dou o exemplo de uma experiência que já estamos a fazer em 2 locais, da chamada Happy Hour na mobilidade elétrica. Tentamos dar um benefício económico a quem estiver disponível a carregar nesse período de tempo. A única forma realmente das empresas e das pessoas em casa se protegerem a este possível aumento do preço da pegada carbónica é reduzirem a sua pegada carbónica. Por isso, esse caminho da descarbonização daquilo que vamos fazendo do dia a dia vai ter um impacto muito relevante, eu não diria no médio e longo prazo, eu já diria já no curto prazo. Na EMC procuramos, desde logo, trazer a maior transparência àquilo que é a nossa estratégia e, portanto, publicamos de forma regular aquilo que é o nosso desempenho nas diferentes agendas que compõem a nossa estratégia de sustentabilidade. O nosso foco tem sido dinamizar cada vez mais a literacia do nosso consumidor para a agenda da sustentabilidade e, portanto, quer seja através da criação de ferramentas como a iconografia da reciclagem, quer seja através de dinâmicas como no cartão Continente do Poupa o Planeta. São tudo formas que temos vindo a trabalhar para garantirmos a transparência daquilo que é a nossa ambição e o nosso contributo
contributo para esta agenda. Acreditamos que tão importante como aquilo que afirmamos e dizemos é aquilo que fazemos e, portanto, no dia-a-dia das nossas lojas, garantir que passamos das palavras às práticas e que as nossas equipas têm as condições necessárias para concretizar os nossos compromissos. A fechar, Pedro Pinho, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos a campanha The Speech, da cerveja líder neozelandesa Spate. Um discurso de poucas palavras que conta com o apoio dos amigos e com a colaboração da comunidade para salvar aquele momento desconfortável quando as atenções recaem sobre nós. O último filme que eu partilhei, ou pelo menos que eu me lembro de ter partilhado, é um filme chamado The Speech, de uma marca neozelandesa de cerveja. I'm Carl's Ritchie. Carl's brother, Ritchie. Eu estava a rever o filme agora e estava a tentar perceber porque é que eu gosto tanto daquele filme. Não sei se é pela ideia em si, eu acho que a ideia é boa, claro, é uma ideia com um insight poderoso, uma história que nós de uma forma ou de outra já passamos, mas eu acho que tem mais que ver com a produção em si, acho que tem que ver com a realização, acho que tem que ver com os atores. E para mim serve uma inspiração porque me faz lembrar que tão importante como uma ideia é depois todo o processo que vem a seguir. Aqui temos uma ideia que não é uma ideia fora de formato, uma ideia de formato extraordinário. Mas depois, os microsegundos que ali estão de reações, o acting, os silêncios, a música que eles escolheram, os figurantes que ali estão, as caras dos atores, eu acho que é tudo extraordinário. Eu convido-vos a verem o filme. Para tentarem perceber o que é que está ali, que é tão bom, o que é que está ali que nos faz rir. A mim, mais do que uma inspiração, este filme dá-me uma certa inveja de não ter sido eu a fazer, sinceramente. Obrigada por ter estado connosco. Voltamos para a semana e até lá pode acompanhar-nos nas redes sociais. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.